Bem, hoje o nosso tema é uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados mansos ou brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mas antes um pouquinho de falar da bem-aventurança, a gente tem que falar do Sermão da Montanha, que é um dos sermões que Jesus fez para a multidão que o seguia e para seus apóstolos. Esse Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como é conhecido, ele é um código de ética da espiritualidade. Ele é uma síntese das leis morais, das leis divinas. Ele é tão importante que Gandhi falava que se toda a mensagem moral, a mensagem espiritual se perdesse e só ficasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Muitos estudiosos, eles veem o Sermão do Monte como a carta magna do reino de Deus. É uma espécie de constituição do reino de Deus, que nesse Sermão do Monte, ele vai nos falar todas as diretrizes espirituais e o modo de agir. Ele vai, é como se ele fosse a legislação que nos orientasse de acordo com os princípios de Deus, com as leis morais, com as leis divinas. O Roden, ele falava que elas representam um programa da mística divina e da ética humana, visando a total autorrealização do homem. O que ele quis dizer com isso? Que para que a gente evolua, para que a gente chegue à nossa autorrealização, o Sermão do Monte vem dar o caminho. É como se o Sermão do Monte desse o passo a passo para que nós chegássemos à nossa autorrealização. A gente não pode só estudar e analisar o Sermão do Monte. Isso é importante, muito importante. Mas é preciso que nós pratiquemos o Sermão do Monte. É preciso que nós vivenciemos aquilo que ali está prescrito. Todas as diretrizes do Sermão do Monte. Para que isso aconteça, é preciso que nós entremos em contato com o nosso eu interior, com o nosso Deus que está em nós. Porque o reino de Deus, ele habita em nós. E à medida que nós começamos a praticar, a vivenciar esse Sermão do Monte, aquilo que ali está escrito, a gente vai caminhando na nossa autorrealização. Mas a partir do momento que a gente começa a conhecer o que ali está escrito, a gente recebe um convite para mudança. E mudar não é tão fácil. Mudar é muito difícil. Então, a gente prefere muitas vezes continuar na porta larga, porque a porta larga é muito mais fácil, porque é convite para a gente vivenciar as coisas materiais, para a gente gozar aquilo que a vida nos oferece de superficial. Porque a porta que nos convida ao nosso autoconhecimento, ela é estreita. Esse encontro com o Deus que existe em nós, ele é dolorido, ele é difícil de passar. E dentro do Sermão do Monte, o Sermão do Monte ele é tão importante que no Evangelho de Mateus existe 3 capítulos dedicados a ele, que são os capítulos 5, 6, 7. E bem no inicinho do Sermão do Monte, ele traz as bem-aventuranças.
O que seria as bem-aventuranças? É um cântico de amor e de compaixão para aqueles que estão aqui na terra sofrendo, ou seja, para nós. É um alívio, é uma esperança daqueles sofrimentos que a gente tem. É uma esperança que dias melhores virão. E a gente percebe que em todas as bem-aventuranças, os verbos estão no futuro. Mas isso não quer dizer que a gente tem que adiar essa nossa caminhada, que é só no futuro que a gente vai conseguir. Pelo contrário, quando está no futuro, é certeza de que todos nós iremos conseguir, em algum momento. Talvez a caminhada de alguns seja mais rápida do que a dos outros. Bem-aventurança, ela quer dizer felicidade. Bem-aventurados, portanto, são aqueles felizes e ditosos. Não se trata de uma aventura decorrente dos bens materiais, porque muitos de nós ainda acham que a felicidade está na conquista de bens materiais, no carro que eu vou comprar, na casa, em determinada viagem, mas não é disso de que se trata as bem-aventuranças. É estar em paz com Deus, com o próximo e com si mesmo. É uma satisfação íntima, é um estado da alma. Porque céu e inferno são estados de espírito. E quando a gente consegue estar no céu, aí nós seremos bem-aventurados. Então, são os 7 bem-aventuranças que dizem que foram escritas para nós. E 2 para os discípulos de Jesus, por aquelas dificuldades que eles estavam passando, para as perseguições que eles enfrentavam e teriam que enfrentar depois da morte de Jesus. Por isso a gente vê que as bem-aventuranças é um consolo e é também um fortalecimento, para que a gente tenha certeza de que é um passo de cada vez, é um passo à frente. E a nossa bem-aventurança que a gente vai estudar hoje, às vezes na Bíblia católica e na Bíblia evangélica, existe uma troca de ordens. A nossa bem-aventurança é a terceira, mas antes de falar dela, a gente vai falar um pouquinho das 2 anteriores. A primeira bem-aventurança é que serão bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. O que é isso? O que é pobre de espírito? Como a gente já falou, essa bem-aventurança ela não é de bens materiais. Então, aquele que é pobre de espírito é aquela pessoa que já entendeu a sua pequenez em relação a Jesus, em relação a Deus, em relação a todo o processo evolutivo. E essa pessoa, ela já tem humildade suficiente para saber que tem muito que aprender. A virtude dessa primeira bem-aventurança que a gente tem que lidar é com a humildade, é cultivar a humildade em nós. O Rodolfo Gari, ele nos diz que são bem-aventurados os pobres de espíritos, porque a noção que eles têm de suas fraquezas e de suas mazelas faz com que eles lutem por aquilo que lhes falta. Porque é muito importante que nós tenhamos a consciência daquilo que a gente precisa de correr atrás. É importante a gente lutar por aquilo que nos falta. Mas para que a gente possa lutar por aquilo que nos falta, é importante que nós nos conheçamos para descobrir o que realmente falta em nós.
E é preciso que a gente saiba também aquelas virtudes que a gente já conquistou, para que a gente possa regá-las um pouquinho. A primeira e a mais importante de todas as virtudes é a humildade, porque sem ela a gente não consegue conquistar as demais virtudes. É necessário ter conquistado a humildade para que tenhamos força de prosseguir na caminhada. E nesse caso, o mais difícil, nosso inimigo maior nesse momento, é o orgulho. Porque se a gente deixa o orgulho nos invadir, a gente não consegue compreender a quanto é longa a nossa caminhada ainda. O reino dos céus, como a gente já falou, é um estado de harmonia perfeita, de indescritível tranquilidade e de sintonia plena com as fontes divinas. Esse reino de Deus, esse estado de tranquilidade profunda, ele encontra dentro de nós. E é preciso que busquemos ele em nós, através do autoconhecimento e de desenvolvimento dessas virtudes que as bem-aventuranças vêm nos falar. Então a gente já sabe que a primeira coisa a desenvolver em nós é a humildade, que com ela eu vou encontrar o reino de Deus em mim. É possível encontrar essa paz em mim. E aí em seguida vem os bem-aventurados os aflitos, ou em algumas traduções os que choram, porque eles serão consolados. Mas aqui Jesus fala que as aflições são necessárias. São necessárias essas aflições na nossa vida para o nosso aprendizado, para nos incentivar a caminhada. Mas ele anuncia também que essas aflições elas não serão eternas. Elas são necessárias para nos colocar no caminho, porque toda vez que a gente está passando por um momento difícil na vida, a gente tem um aprendizado por trás daquela dor. Tem algo que nos ensina aquela dor, aquele momento de dificuldade. Tudo isso vai nos trazer um aprendizado. E aqui, a virtude que tem que ser trabalhada é a resignação. O que é a resignação? É eu compreender sem me revoltar, eu aceitar sem me revoltar. Mas não é uma aceitação passiva de que está tudo bem daquele jeito e que vai ficar daquele jeito mesmo. Eu vou compreender, ela tem até um processo, que primeiro é eu ter humildade para reconhecer que eu tenho que aprender com aquela dor. Segundo, eu tenho que ter a fé que tudo está sob o controle de Deus. Que se Deus me permitiu que acontecesse algo, é porque aquele algo é importante no meu aprendizado. E logo em seguida vem a aceitação. Bom, esse momento eu estou com uma determinada doença, mas o que ela vem me ensinar? O que eu posso fazer para minorar a minha dor? O que eu posso modificar na minha vida, que eu não estava no caminho correto, que foi preciso dessa dor vir como uma forma de bênçãos para a minha vida? Então, a gente tem que ter resignação para entender todas as dificuldades. E nós aqui, a maioria de nós, passamos por isso, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós temos que passar pelas expiações e pelas provas. As expiações, elas sempre são as provas, mas as provas nem sempre são expiações. E essas dores que a gente passa, geralmente tem uma causa.
Se a gente não encontra essa causa nessa vida, ela pode estar em outra vida. Porque quando a gente já chegou a um ponto de ter a compreensão, a gente vai resgatar os nossos débitos. Mas a gente tem que compreender também que tem algumas dessas aflições, Emmanuel vem nos dizer que elas são aflições excedentes, que a gente não tinha que passar por ela. Mas a gente não fica satisfeito só com as nossas responsabilidades e a gente vai criar outras dificuldades que nem existem de verdade. E elas muitas vezes são muito dolorosas e a gente não precisaria de passar por elas. Então, é preciso a gente compreender a cada momento da nossa vida. Porque se a gente consegue vencer uma expiação, a gente for bem sucedido naquelas provas e naquelas expiações, a gente vai quitar um débito anterior. Mas muitas vezes, só quitar o débito não está bom. É preciso que a gente reconstrua aquilo que nós destruímos. E para isso, a gente já tem que ter conquistado mais um pouquinho de virtude. Porque até agora, a gente entendeu que a humildade é necessária para a gente compreender a pequenez que a gente é. Eu consegui compreender, assim, nitidamente a pequenez. Eu sempre entendi que a gente está no começo da caminhada e Jesus Cristo lá na frente. Aí Chico sempre falou que ele era um cisco. E o dia que eu compreendi que o Chico ainda se considerava um cisco em relação a Jesus, a gente tem a dimensão de quão pequena a gente é. E aí, a gente entendendo isso, fica tudo mais fácil. Porque a gente tem que compreender que a gente tem as nossas dificuldades e que o outro também tem as dificuldades dele. Nesse ponto vai se tornando mais fácil a convivência. Porque quando eu aceito meus defeitos, eu aceito as minhas dificuldades, é mais fácil que eu entender que o outro também é assim. O outro também tem as mesmas dificuldades que eu. E aí a gente vai seguindo. Quando a gente já sabe tudo isso e que a gente quer reparar aquilo que a gente fez, é preciso desenvolver mais uma virtude, que é a mansuetude. E aí a gente chega no nosso estudo de hoje, que é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A gente já sabe que bem-aventurados são os felizes que já entenderam que a felicidade está dentro dele. Não é essa felicidade externa que todos nós buscamos. Mansos são os brandos, os pacíficos, o gentil, o dócil, o resignado. Em algumas traduções a gente vê mansos e pacíficos. Inclusive, há uma outra bem-aventurança que às vezes é traduzida como pacífica e às vezes como pacificadores. E tem diferença essas duas palavrinhas. Os mansos são os pacíficos, aqueles que não querem promover a guerra. Os mansos são aqueles que já conseguem não promover a guerra. E os pacificadores já são aqueles que já estão num grau lá na frente e são aqueles que já conseguem promover a paz. Aqui a gente ainda está no começo da escala. Para aprender o restante da escala, vocês vão ter que ir lá ler as bem-aventuranças. Vai ficar de dever de casa, porque hoje nós vamos falar mesmo dessas da mansuetude. Os mansos, na época de Jesus, antigamente, eles não aceitavam essa virtude como sendo uma virtude. Eles entendiam que muitas vezes como uma fraqueza da alma. No sentido primário, mais simples é a serenidade gentil.
E isso, a gente gasta uma longa caminhada para que a gente chegue até isso. Essa qualidade cristã tem origem na gente quando a gente adquire a humildade. Porque aí a gente enxerga a nossa pequenez, a gente vê que o outro tem a resignação perante os fatos e vê o que o outro, que não há motivo de eu me indispor com o outro. Mas temos que entender que a violência, ela está muito presente na nossa vida. Na nossa caminhada até aqui, desde os primórdios, teve a violência das mais diversas formas. A gente vê o quanto foram violentados os primeiros cristãos. A gente vê a época da Inquisição, a noite de São Bartolomeu, que foi tudo muito violento. E hoje nós estamos em 2022, 2 milênios após a mensagem de amor que o Cristo veio trazer para nós, e a gente vê no mundo, está vivenciando guerras. E não é só a guerra da Ucrânia que está mais em evidência. Atualmente se tem 28 conflitos armados na Terra. Olha a estupidez do ser humano, depois de tanta ensinamento, tantas mensagens divinas que vieram até nós. A gente vê pessoas falando de Deus e apontando a arminha para o outro. A gente vê as mais dificuldades, a incitação de violência de várias pessoas. E o pior, a gente vê a violência. A gente vê irmão matando irmão, e quando eu falo de irmão, não são só os sanguíneos, não. Somos todos nós. Sabe por quê? Porque o outro teve uma opção sexual diferente da minha. É motivo de eu matar? Eu vou matar porque o outro não tem a mesma cor da pele que eu, não é da mesma raça que eu. E a gente vê que no Brasil, esses grupos estão aumentando. E isso é muito triste, porque nós estamos em pleno 2022. E há 2 milênios atrás, o Cristo veio nos trazer a mensagem, porque sabia que a gente já tinha condição moral de entender essa mensagem do amor. E a gente vê também que por N motivos, seja de político, filosóficos, religiosos, a gente vê o mais forte impondo a sua condição no mais fraco, através de diversos tipos de violência, seja violência física de uma guerra, seja violência moral. E isso a gente vê que os gananciosos não têm escrúpulos para conseguir um enriquecimento rápido, indiferente ao sofrimento das multidões. E a gente tem visto tanto isso ao longo dos anos, né? E a gente vê cada vez mais. Mas quando nos deparamos com aqueles que já trazem uma relativa bagagem e conseguem doar a sua partícula divina, que doa com ternura, com bondade, um amor para nós, a gente acha que ele é abençoado por Deus. Fala, ele é uma bênção, ele é um espírito, um anjo. Mas a gente esquece que para sermos anjos, a gente é uma conquista. E é uma conquista que é de passinho em passinho. É de degrau em degrau. Para que a gente possa seguir nessa caminhada nossa. O Paulo Coelho tem uma historinha que fala que um ancião índio-americano, ele certa vez descreveu como que eram os seus conflitos internos, da seguinte maneira. Ele diz que dentro dele, e eu acho que é dentro de todos nós, existe 2 cães.
Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. E esses dois estão sempre brigando. E aí, um jovem perguntou para ele: mas qual o cão que vai vencer a briga? O ancião parou, refletiu, então respondeu: é aquele que eu alimento mais frequentemente. E é disso que a mansuetude, que a conquista da mansuetude se alicerça. É na gente alimentar o cão do bem, porque os dois existem em nós. Nós somos essa dualidade. Temos dentro de nós as duas polaridades. A polaridade do mal, que a gente ainda tem em nós, e a polaridade do bem, que é aquela que a gente quer ser, que é aquela que a gente tem que buscar melhorar. E a gente tem que cuidar desse cão bondoso que existe em nós, cuidar e alimentá-lo direitinho, para que ele sempre vença a briga. Mas a gente também tem que cuidar daquele cão maldoso, para que ele não brigue com ninguém. É preciso que a gente saiba quais são esses defeitos, quais são os gatilhos que despertam esse cão raivoso em nós. Jesus, lá no versículo 21 e 22, ele ainda fala mais sobre isso. Ele fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo: qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que dizer a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu no fogo do inferno. Raca era um xingamento, né? Uma expressão de desprezo que significava um homem inútil, um homem desprezível. E geralmente era pronunciado cuspindo e virando o rosto para o lado. Mas o que tinha nessa palavra? Para que Jesus chamasse atenção nela. Não era exatamente nessa palavra, mas a intenção que se pronuncia as palavras, ela pode agravar ou atenuar. Qualquer palavra que eu expressar, tendo em mente diminuir o outro, de desprezar o outro ou de rebaixá-lo, eu estou agindo contrária à lei de amor e caridade. Então, quando ele fala raca aqui, que era a expressão usada naquela época, mas qualquer expressão que hoje nós usarmos, ela também será contrária à lei do amor e da caridade. Talvez, quando eu trato o outro sem cordialidade, Jesus estabeleceu que eu estou indo contrariamente à lei do amor, à lei da brandura. Kardec nos diz que, ao pronunciar esse versículo, ao pronunciar que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Jesus está instituindo a lei da doçura, da blandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência. E também, por consequência, ele condena a cólera, a violência e qualquer expressão descortês que eu pronuncie em relação ao meu semelhante. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos mostrar o processo
moral da brandura. E lá ele vai mostrar o que é que a gente deve fazer para que cumpra-se essa lei da mansuetude, é aquilo que não é para fazer. E ele começa nos falando que aquele que ama o seu próximo é bondoso com o seu semelhante. Essa bondade é manifestada através da afabilidade e da doçura. Na primeira bem-aventurança, a gente viu que a humildade é necessária para a gente saber em que momento que a gente está na nossa caminhada e na nossa dificuldade. Então, nesse item, os Espíritos vêm nos instruir para que a gente tenha cuidado, para que a nossa afabilidade e a nossa doçura não seja somente máscaras. Porque às vezes a gente quer tanto, mas o nosso orgulho também é tanto que a gente veste a máscara da humildade e da amabilidade. E aí a gente conhece um monte de gente assim, e muitas vezes a gente age assim, toda doce, toda cortês com a pessoa na rua, porque lá a gente vestiu a nossa máscara. E quando a gente chega em casa, a gente coloca a nossa tirania e nossa cólera para fora, tratando aqueles que lá estão abaixo do chicote, querendo aqui sou eu que mando, aqui é feita a minha vontade, porque eu ainda não desenvolvi em mim a humildade necessária para que eu consiga expressar a minha brandura, a minha mansidão em todos os lugares da minha vida. Ela ainda não é uma virtude conquistada, ela ainda é apenas uma máscara que eu uso porque eu não consigo ser aquilo que eu gostaria de ser. Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, ele ainda chama os escribas e fariseus de hipócritas, porque eles eram semelhantes a sepulcros caiados por fora, que por dentro eram cheios de ossos e de podridão, de mortos e de podridão. Será que a gente está sendo sepulcros caiados por fora? Ou a gente já está conseguindo ter essa limpeza por dentro também? Será que dentro de mim está cuidadinho igual está por fora? Como que está sendo essa caminhada minha? Muitas vezes a gente deixa que as reminiscências instintivas da autodefesa, o que quer dizer isso? A nossa violência. Porque quando a gente age com violência em relação ao outro, é por instinto que a gente aprendeu lá nos outros reinos para se autodefender. E muitas vezes a gente deixa que esse instinto estabeleça a nossa forma de agir. Porque quando isso acontece, que a gente deixa que esse seja a nossa principal forma de agir, a gente ainda não entendeu o real motivo da vida. A gente ainda não entendeu o para que a gente veio fazer aqui. Toda dor para nós é uma bênção. E como foi falado lá, a gente tem a oportunidade de evoluir quando a dor surge. E muitas vezes ela só surge porque a gente não conseguiu, no caminhar natural da vida, a gente não conseguiu evoluir. Aí é preciso que a espiritualidade coordenada por Deus nos mande algumas dificuldades para que a gente desperte. Por isso é tão importante a gente ver o que é essa dificuldade. Então, na lei da paciência que a gente tem que desenvolver em nós, é falado que a paciência para com os outros, o perdão para com os outros é muito
muito mais meritório do que a caridade que a gente faz, da doação dos bens materiais. A gente preocupa em dar ao outro o que ele está precisando, mas esquece de não tem a paciência necessária para dar atenção, porque aquela pessoa me ofende muito. Então, eu vou deixar ela para lá, é mais fácil eu afastar, né? Hoje em dia tem até livros ensinando como que você deixa para lá tudo aquilo que te faz mal. Mas a gente tem que aprender a perdoar as pessoas. E o Geraldo Campelli, ele fala que só é capaz de perdoar quem tem paciência, porque para o perdão é preciso decidir que, apesar da pessoa decidir permanecer no erro, eu decido não trocar o meu psiquismo com o pior lado dela. E para isso é importante que a gente tenha resignação, que a gente tenha paciência, que a gente saiba esperar o momento dela. E muitas vezes a gente não vai ver esse momento dela. Muitas vezes esse momento desse entendimento vai acontecer em uma outra vida. E aí, mas aí a gente tem que ver o todo da nossa vida, porque muitas vezes está muito difícil, a gente acha que está tudo muito ruim, que está tudo muito difícil perdoar o outro porque ele fala, mas se a gente começar a perceber aquilo de ruim que está tendo na nossa vida, as dificuldades que a gente encontra, e começar a perceber todas as consolações que vêm para a gente passar por essa dificuldade, a gente vê que as consolações são muitas e às vezes muito maiores do que as dificuldades enfrentadas. A doçura, ela vem acompanhar a obediência e a doçura. São outras facetas que a gente tem que aprender na nossa caminhada. E a doçura, ela é acompanhada da obediência. E o uso da razão é acompanhado da resignação. E muita gente acha que isso pode ser fraqueza de espírito. E não é. Porque significa que a criatura amorosamente, humildemente, compreende e aceita a situação a que a vida impôs. Sem a obediência e a resignação, o homem se revolta diante das dores da vida. E a gente tem que compreender que todas as duas virtudes, elas são atitudes ativas. E também são uma escolha de ação, porque eu tenho que decidir ser obediente, eu tenho que decidir obedecer às leis divinas, eu tenho que decidir obedecer às leis humanas, eu escolho ter resignação nos momentos difíceis. Eu escolho aceitar a vontade de Deus. A gente tanto pede a Deus que seja feita a vontade dEle, mas a gente só está disposto de aceitar quando a vontade dEle é a nossa. Porque quando eu peço uma coisa e que parece que Jesus não me enviou aquilo, eu tendo a me revoltar. Então, eu preciso escolher estar nessa posição. A resignação é uma escolha que todos nós temos que fazer. Mas para que a gente faça, a gente tem que compreender as leis divinas, a importância delas e onde essas leis nos levam. A gente tem que caminhar no caminho proposto por Deus.
E para que facilite, Jesus falou esse sermão da montanha, que merece ser estudado, como a gente hoje está estudando, os vários outros textos desse sermão. E cada época, ela é marcada por uma virtude. E a nossa geração está marcada pela atividade intelectual. Aí os espíritos explicam que não é uma atividade intelectual que um grande gênio vai fazer uma grande descoberta. É a gente unir para buscar esse conhecimento. É a união das pessoas em busca do entendimento da lei divina, em busca do entendimento das leis naturais, que a gente possa compreender aquilo que a gente está vivendo sem nenhuma indiferença moral. Porque a indiferença moral, a indiferença pelo outro, é o grande entrave para a nossa evolução nesse momento. Jesus, ele vem condenar a cólera e a violência. E essa violência é tão arraigada em nós, que quando eu consigo resolver duas coisas de uma vez só, o que eu faço? Matei 2 coelhos com uma machadada só. Quando a pessoa está fazendo muito sucesso, o que a gente fala? Fulano está bombando. Então, a gente vê que essa maldade ainda está arraigada em nós. E ela, pelo menos na mulher, no espírito que eu quero ser no futuro, essa maldade ainda não faz parte. Então, ela tem que ser muito observada por mim. Eu tenho que estar bem atenta ao cachorro mau que existe dentro de mim, para que eu consiga mantê-lo sobre a minha coordenação, para que ele não prevaleça ao meu lado bom. E aí, na medida que a gente vai tendo a compreensão da mensagem de Jesus, daquilo que Jesus nos ensina, a gente vai compreendendo que a violência, ela apenas é o resultado do orgulho. É a crença de que nós estamos acima do outro. Então, quando de alguma forma eu me comparo com o outro, ou acho que eu posso ser comparado, eu uso da violência para rebaixá-lo, para que eu possa estar no lugar ilusório de que eu consigo estar acima dele. Mas não existe essa diferença entre nós. Por isso, é tão importante que naquele momento em que eu me encolerizar, eu entre para dentro de mim mesma e tento descobrir o que está me levando para aquele lugar de cólera. O que me faz levar? O que eu senti? Qual foi a minha emoção que eu senti que me fez reagir daquela forma? Porque é algo em mim que está errado. E se eu conseguisse me ver num momento de surto, muito provavelmente ou eu teria medo ou sentiria ridículo. Eu veria que aquele momento é um momento ridículo que eu passei. Então, é preciso que nos esforcemos para combater nossos defeitos, para corrigir os nossos defeitos. E para isso é necessário muita perseverança e uma vontade muito firme e determinada de lutarmos para sermos pessoas melhores. E aqui é muito importante que a gente diferencie responsabilidade de culpa. Porque a culpa, ela vai me entristecer, ela vai abaixar a minha autoestima, vai se tornando cada vez mais baixa,
vai me levar para o fundo do poço e quando lá eu chegar, ela vai me paralisar. Já a responsabilidade, eu assumo os meus atos, eu vou saber que eu fiz isso mesmo, vou primeiro tentar reparar aquilo que eu fiz e de alguma maneira vou tentar sair daquele lugar, através do arrependimento, das expiações. E aí a gente vai levantar a cabeça, vai colocar os pés no chão e vai encontrar em nós a disposição para corrigir os nossos erros. E isso cabe em tudo para nossas vidas. Em todos os momentos das nossas vidas, a gente tem que ter responsabilidade por os nossos atos para que possamos seguir em frente. Para conseguirmos continuar caminhando, é muito importante que a gente faça essa diferença, que a gente não deixe se cair nas armadilhas da culpa e paralisar. O Geraldo Campetti, ele nos fala que lá na questão 132 e 167, as duas são questões que perguntam quais são os objetivos da encarnação e da reencarnação. E as duas questões, que a gente nem percebe essa diferença, mas elas vão para um ponto comum, que fala que o objetivo tanto da nossa encarnação como da reencarnação é crescer, desenvolver, evoluir, trabalhar as virtudes que nos faltam e trabalhar os vícios que nos sobram para deles se libertar. Então, a gente tem que ter em mente essa questão que eu achei muito interessante. Trabalhar os vícios que nos sobram. Eles estão sobrando porque eles não fazem parte daquilo que eu vou ser. E quanto mais rápido eu ficar livre deles, mais fácil eu vou viver nessa bem-aventurança. E aí, no final do capítulo 8, do item 8 do capítulo 9, os espíritos fazem um chamamento, uma solicitação e uma advertência para nós. Eles falam que nós devemos submeter ao incentivo que eles estão trazendo para nós. Eles pedem que a gente se submeta à lei do progresso. Essa lei do progresso é uma lei de ordem moral, para refletirmos como nós estamos conduzindo na nossa vida. Porque, afinal de contas, foi para isso que a gente reencarnou, não foi? Então é preciso que cresçamos, amemos a Deus, a nós mesmos e aos outros, e que perdoemos a nós e aos outros. Que a palavra de ordem essa construção dessa lei do progresso é a palavra de ordem dessa nossa geração. Eles ainda nos dizem para tomar cuidado, porque o espírito preguiçoso, ele é infeliz, que ai daquele que fechar as portas para os entendimentos. Porque, como a gente falou, que a caminhada da porta estreita, ela é mais difícil, porque para seguir por ela, a gente tem que entender, a gente tem que se conhecer, e a gente tem que fazer um pouquinho de tudo isso que a gente tem falado por aqui. E eles ainda vão nos alertar que se a gente tentar insistir no erro, eles vão nos colocar em posições para que nós possamos voltar para o caminho correto, através de nossas dores. Por isso que as dores são umas bênçãos. As dores são um chamamento de Deus para que a gente volte para o caminho correto. Assim,
Toda resistência orgulhosa, cedo ou tarde, deverá ceder para os bem-aventurados. Portanto, aqueles que são mansos receberão com doçura os ensinamentos. E se a gente tem a doçura de receber os ensinamentos, e a mansidão necessária, a brandura necessária e a humildade necessária, a gente pode herdar. Então, a gente vai falar da nossa herança, que é essa herança, que é o recebimento de algo. Para isso, precisa de tudo isso. Ela precisa da nossa ação, ela precisa da nossa... nós temos que ter dignidade de ter um comportamento que nos faça merecedor dessa herança. Bem lembrado de algumas falas de Jesus, do nosso esforço, que tudo isso depende muito de esforço. Muito esforço. Quando ele fala para a gente, perdoar ao próximo irmão 70 vezes 7, não apenas 7 vezes, 70 vezes 7, isso mostra que nós temos que ter perseverança, esforço, e a nossa conduta não muda a classe mágica. Então, para a gente adquirir essas bem-aventuranças, é esforço. Exatamente. Não ser orgulhosos mesmo, por dentro de orgulho, falar eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, não. Ter humildade e aceitar que é difícil a mudança, mas que a gente tem que ter um propósito de esforço, né? Isso que a Abel falou, ela está falando que a gente tem que ter o propósito do esforço. A gente tem que ter humildade para saber que a caminhada é difícil. E a gente tem que saber que vai ser errando e aprendendo que a gente vai conquistar. Porque a gente aprende uma lição, ora a gente consegue colocar em prática, ora a gente não consegue. Mas de erros e acertos a gente vai aprendendo. A gente vai corrigindo os erros, vai agradecendo os acertos e vai seguindo devagarzinho, devagarzinho. E a gente vê que as conquistas que foram feitas à força pelos grandes nomes da humanidade, como Júlio César, Napoleão, Hitler, hoje a gente só sabe dessas conquistas pela triste lição registrada nos livros de história. E a conquista feita pela mansuetude, feita pelo amor de Jesus Cristo, do Francisco de Assis, de Mahatma Gandhi, da Madre Teresa, do Chico Xavier, a gente vê que elas ainda estão nos corações de milhares e milhares de nós, que elas estão gravadas e elas estão nas milhões de almas humanas. Mas só que, como a Abel falou, as coisas suaves, elas têm duração garantidas. Mas a semeadura e a colheita é muito mais lenta, é devagarzinho. Hoje a gente está aqui falando sobre isso há 2022 anos depois que o Cristo passou. E foi lentamente. Agora, se decidirem jogar uma bomba atômica, em segundos, acaba com muitos. Mas daqui a alguns anos não vai passar de um texto nos livros de história. Só possuímos de verdade aquilo que conquistamos através da mansuetude e do amor, da humildade. Nada que foi feito à força não se possui. Não se possui um homem através da força, porque não, por mais que esteja ali, sendo obrigado a fazer tudo, você não tem o respeito e o amor da pessoa. Você não possui essa pessoa. Por tudo que foi exposto,
o sentido de que os mansos herdarão a terra deve ser entendido como uma conquista espiritual, cuja força o possuidor responde pela energia vibracional do amor ao possuído. A ambos, com a essência destes, vibram harmoniosamente na mesma sublimidade da sintonia, tornando-se um. O homem manso será o polo de luz, atraindo espontaneamente aqueles que vibram em sua faixa de sintonia. Gente, quando eu li isso, eu pensei no Chico Xavier. Eu tive a felicidade de conhecê-lo. E só de falar nesse encontro, eu ainda sinto a vibração da energia do Chico. No dia que eu fui conhecê-lo, foi um priminho meu, que era bem pequeno. Ele ficou extasiado, ele paralisou olhando para o Chico, que ele não conseguia sair. Foi preciso que um das pessoas fosse lá e o retirasse. Tanto que é magnetizador aquela energia, aquele olhar. Então, é essa verdadeira conquista. Mas que terra que é essa que nós iremos herdar? Muito se fala da regeneração. Então, a terra que a gente fala que vai herdar, porque até hoje ela é uma terra denominada pelos maus, mas a gente irá herdar a terra. Primeiro, a gente vai herdar a terra íntima, que é aquela terra que a gente vai conseguir dominar nós mesmos. E quando a gente fizer isso, que este é o trabalho que a gente pode fazer rumo ao planeta de regeneração que a gente quer herdar, a terra que a gente quer herdar, onde que a mansuetude, o amor vão prevalecer, a gente tem que começar conquistando a nossa terra íntima, o nosso mundo íntimo. Porque se cada um de nós aqui propormos a nos tornarmos pessoas de bem, a nos tornarmos pessoas melhores, já pensou que nós devemos ser mais de 50? Então já vai ser quase 100 que vai estar lutando pela terra de regeneração. E é de pouquinho em pouquinho que a gente vai buscar construir essa terra que queremos herdar. Mas quem não conseguir fazer essa mudança nessa terra interna, nesse seu mundo interior, não vai poder reencarnar aqui na próxima vez que vier. Vai ter que ir para um outro mundo de acordo com a sua vibração. Então é preciso, mais do que nunca, cultivar em nós a semente do bem, para que ela possa florescer em nós, para que possamos herdar o direito de aqui estarmos quando aqui se tornar um mundo de regeneração. E para encerrar, a gente tem que ter em mente que as bem-aventuranças são gratificações que o Espírito recebe sempre que galga mais um degrau na conquista da reforma íntima. Porque a cada vez que a gente galga um degrau, a gente vai recebendo, vai conquistando o direito de estar no reino de Deus, de herdar a terra, até que lá nas últimas a gente vai ser chamado filhos de Deus, porque aí a gente já vai ter o entendimento e vivenciar aquilo para que Ele nos criou. E era isso, era a nossa mensagem de hoje, o nosso estudo, e a minha oração de hoje vai para Jesus, pedindo que nos oriente, para que possamos fortalecer em nós a humildade, a resignação, a paciência, o amor e tudo aquilo que possa
todo o entendimento necessário para vivenciarmos a mansuetude, o carinho e o amor conosco, com Deus e para o nosso próximo. Que assim seja.